Esse projeto que nasceu aqui no Brasil, no Corinthians, com você e tudo mais, e com Mazzeotti, né? Isso, é. Ele foi replicado em outros clubes? Hoje existem outros laboratórios pelo Brasil? Então, pelo Brasil, assim, um ambiente mesmo, sensorizado, desde as câmeras, a plataforma de forças, a parte muscular, os eletrodos e outros sensores, assim, eu não conheço ainda o que tem assim no Brasil. Porém, eu tenho muitos colegas que fazem essa parte de avaliação biomecânica e treino biomecânico, né? Mas não no ambiente próprio, assim, só para isso. Mas é um trabalho que passou a existir recentemente. Sim, muito recente, muito. Depois que já existia. Muito recente, Tá. Alguns clubes sempre eles ligavam pra gente, a gente abria ali as portas, então muitos profissionais de times grandes aqui do Brasil foram até lá o Lab Corinthians para conhecer. Eu ficava na expectativa de criar. Deles quererem ter um também. Por quê? Porque assim, a gente tinha, a gente, na época ali, quando eles foi um colega, eu tinha 4 mil coletas de dados de jogadores. Mas então você tem que ter outros ambientes desses, outros laboratórios de biomecânica. Para aumentar essa amostragem. Não, e para você também poder comparar os dados, né? Porque, por enquanto, a verdade nossa absoluta era o Corinthians, desses dados. Então, eu tinha interesse em saber, o que você está vendo lá? Porque você enxergando, igual vocês, né? Vocês, no programa, né? Se assistir uma vez só vocês mesmos, vocês vão ver algumas coisas que podiam melhorar. As pessoas de fora vão ver outras, né? Porque elas não estão dentro, né, do sistema ali. Então, eu queria ter essa informação, né? Por lá a gente faz isso, é bem melhor, que a gente rende mais. E eu não tive isso ainda, né? Esse privilégio de ter outros laboratórios para a gente compartilhar informações. Lá fora eu sei que vai ter um na Espanha, que o Mazzeotti está lá envolvido. No Shakhtar, essa era a ideia. O investimento para ter um laboratório como esse, como o do Corinthians, aí tu sabe mais ou menos se ele foi... Então, antes, quando eu comecei, era muito caro. Era muito caro, né? Tudo como é tecnologia... Sobre milhões, né? Você precisa, pelo menos em reais, R$1 milhão, por exemplo. É caro porque, assim, ainda é uma política, por mais que o clube invista, não é você falar que quer R$1 milhão para investir num departamento médico, na parte de preparação física, não é algo que você vai conseguir fácil, entendeu? Porque é um troço que, assim, diretamente não dá lucro, né? Não exato, gera receita. Exato. Né? Mas sabe que, assim, você tem uma média de R$4 milhões, se você for colocar na ponta do lápis, de um prejuízo com atletas fora de jogo no Brasil. Sim, por ano. Eu acho que até mais, hein? Então, mas a média é essa, você pegar assim, os times da Série A, de folha salarial. Então, é fácil fazer até. Vou saber quanto o cara ganha por mês. Quantos dias ele ficou fora. Quantos jogos ficou fora e quanto você está perdendo do seu produto, né? Digamos assim, né? Então, ou seja, se a gente pensar na época isso, 4 milhões, 1 milhão a gente montava um baita laboratório bom. Então, 25% de um prejuízo que você vai ter, você já monta para fazer a prevenção. A gente tinha muitos dados legais lá no clube. Eu lembro na época, junto com o Bruno, lá com o Mazzeotti, a gente fazia muito isso, de comparar quanto que... por exemplo, não era nem índice de lesões. Isso a gente não importa assim, com isso diretamente. Porque assim, quando sai muito na mídia índice de lesões, eles calculam assim, o jogador ficou fora do jogo, é um dia que conta com uma lesão. E não, ele ficar fora de um jogo ou treinamento, muitas vezes, é prevenir para que ele não fique 10 para frente, né? Então, o nosso era justamente um índice desse, assim, de todo ano, se pegar todos os jogadores e multiplicar por treinamentos, por jogos, né? Quantos % do grupo o treinador teve nas mãos dele por jogo? E a gente sempre era 97%, 97,5%. Então, era alto, assim. Foda demais. Então, o treinador tinha, assim, na mão dele ali sempre grandes possibilidades, né? De escalação, né? Não só titulares, como no banco também. Então, esse incentivo buscava. Isso, se a gente for colocar na ponta do lápis, é dinheiro. Claro. É dinheiro. Sim. Por isso que, assim, hoje eu enxergo bem diferente. Quando a gente começou, a gente teve investimento lá, só a gente teve muita parceria sempre, né? Porque estava envolvido o nome do Corinthians e R9 e Ronaldo, né? Então a gente conseguiu muito. Portas, né? A gente conseguiu muita parceria. Eu tinha muita empresa que eu trabalhava já, que eu usava equipamentos e tal. Então a gente conseguiu montar algo assim. Não era o top do mundo,
no começo, mas eu tinha todas as instrumentações que qualquer laboratório, esses dois que eu falei, do Real Madrid e do Milan, tinham. E aos poucos a gente foi melhorando. Então chegou um ponto que nenhum lugar tinha o que a gente tinha ali. Desde a parte de avaliação, treinamento. No mundo? No mundo, assim. E como a gente vai descobrindo isso? Aí tem as visitas, né, lá. Tinham visitas frequentes, né? Então tem um grupo de estrangeiro, uma vez foi do Comitê Olímpico da Itália. Então eles foram lá visitar. Então os italianos viram aquilo ali e eles não olham só o ambiente, né? E vão conversando o que vocês fazem aqui. A gente faz isso, faz também para treino, prevenção, tal. O que mais? A gente tinha uns vídeos para mostrar. Pô, os caras saíram encantados dali. Falou, caramba, então vamos fazer um intercâmbio para vocês irem lá dar uma palestra e tal. E foi com a Itália, foi com a Inglaterra, pessoal que joga a Premier League, Japão, né? Tem o jogador Kazu, sabe o Kazu? Sim. Pô, ele foi mais de uma vez, ele pegava lá um voo, ia até ali em Guarulhos, ia com a gente fazer um trabalho ali, uma avaliação biomecânica, para ele poder depois fazer o restante de tratamento no Japão. Fazia, dormia no hotel e ia embora. Caraca! Então são essas situações que a gente percebia, pô, a gente realmente, alguma coisa eles vêm buscar aqui, né? Aqui no Brasil, né? Então era muito legal, assim, o pessoal que ia visitar ali o CT, não só o laboratório, mas quando via a estrutura que a gente tem lá, tinha esses elogios pela parte estrutural, pela dinâmica de trabalho, pela metodologia, né? E aí a gente via que alguma coisa ali tinha diferente. E o laboratório, por exemplo, era sempre algo que chamava atenção. Tanto que a gente começou ali com 60 metros quadrados. Onde dá para fazer? 60 metros quadrados, estava ali. Então, eu lembro que era 4 câmerazinhas, poucas placas, era tudo... tem um que chama eletromiógrafo, que você vê, são sensores musculares. Hoje é sem fio, é wireless, né, Bluetooth. E na época era com cabo, saía do teto. A gente fez um cabo que ficava assim, igual uma marionete. Só que o cabo dava para o atleta ficar toda a área ali do laboratório. Ele podia correr. Eu lembro que a imprensa achava o máximo. Pô, o cara tá com cabo, tá ligado, né? Só que já era algo ultrapassado, sabe? Só que chamava atenção. E aí a gente foi evoluindo. E quando eu saí de lá, foi ano passado, a gente já tinha 700 metros quadrados de laboratório. Porra, caralho. Então ali você tem... O clube viu valor de verdade no trabalho, né? É aí que eu queria chegar. Então, você vai mostrando o resultado. E, lógico, isso conta na parte interna e externa. Tem a parte outdoor também hoje lá, de reação. E chegou um momento que o próprio clube tinha uma verba para investir e escolheu ali para investir. Né? Então, a gente sabia para onde podia crescer, então a gente cresceu de forma estrutural mesmo, né? Porque a gente foi para 400 metros quadrados, área fechada, e sabia o que podia oferecer para os atletas. Então a gente viajou, ajudando lá com o Bruno, a gente foi para os congressos, viu que tinha de novidade, foi difícil achar novidade, porque ao longo do tempo a gente começou a desenvolver ali equipamentos. Então tem muita coisa que só o clube tem lá hoje, lá o Corinthians. Muito foda. Que a gente foi desenvolvendo algo para o futebol. Isso, assim, engenheiros e tudo? Então, a minha formação da biomecânica, ela passou pela engenharia. Né? Então, que é engenharia mecânica. Que ela você mesmo? Eu mesmo. Então, você fez fisioterapia e estudou essa parte? Então na época assim, de mestrado, doutorado, eu fiz na engenharia. Legal. Porque a engenharia é uma área que estuda biomecânica, porque é mecânica, né? Sim. É física. Então, eu tenho meus professores lá da época do doutorado, que eles ajudaram muito lá. Mas é um japonês, o Tamotsu Hirata, ele voltou para o Japão. Então, assim, a gente teve muito projeto ali junto, sabe? Para desenvolver algo específico para o futebol. E não replicamos ainda, mas tá lá no clube. Então, assim, algo que, por enquanto, só o Corinthians tem.